Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrodinâmica e na aula de hoje a gente continua a falar sobre os geradores com várias aplicações práticas do nosso dia a dia, como por exemplo, quando a gente fala de uma pilha grande, uma pilha média e uma pilha pequena, além do tamanho diferente, que outras diferenças a gente tem? Outra situação, tá? Quando a gente pega um controle remoto e coloca ali as duas pilhas, uma para cima, a outra para baixo, né? Uma ao contrário da outra, o que isso significa? Eu estou associando dois geradores, mas de que maneira? A gente vai entender também quando a gente fala de uma pilha que vai ficando gasta, ela vai sendo usada e vai ficando mais fraca com o passar do tempo, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Eu quero começar a aula de hoje colocando para vocês ali então 3 pilhas de tamanhos diferentes. O que acontece? Eu vou considerar com vocês que são pilhas da mesma marca, do mesmo tipo e tudo mais. A gente tem ali a força eletromotriz. Eu vou falar para vocês aqui da pilha 1, a força eletromotriz da pilha 2 e a força eletromotriz da pilha 3. Nesses 3 casos, nessas 3 situações, eu posso afirmar que as 3 pilhas têm a mesma força eletromotriz, ou seja, elas geram a mesma tensão elétrica. Daí você vai pensar, pô, mas espera aí, se elas geram a mesma tensão elétrica, por que em algumas situações a gente tem que usar a pilha grande e em outras a pilha pequena? Geralmente, nas situações onde a gente usa mais energia elétrica, a gente usa a pilha grande. Por quê? Porque de todas essas situações que a gente tem aí, a pilha grande é a que vai ter menor resistência interna. Então, conforme as dimensões da pilha vão diminuindo, eu passo a ter mais dificuldade de transmissão da energia elétrica, então a resistência interna começa a aumentar. Você percebeu pelo tamanho da letra R que eu fiz ali cada vez maior. Então, se a gente quiser comparar as 3, a gente pode dizer o seguinte, que a resistência interna da pilha 1, que é a pilha grandona, é menor que a resistência interna da pilha 2, que é menor do que a resistência interna da pilha 3. Conclusão, se a gente quiser comparar as perdas que acontecem, lá na pilha 3 eu vou ter uma resistência interna maior, então eu vou ter mais perdas do que lá na pilha 1, tudo bem? E naturalmente, se eu vou ter mais perdas, eu vou ter menos carga disponível para ser utilizada, tá bom? Então, se eu pegar essas 3 pilhas, eu vou ter essa diferença de carga para utilizar nas pilhas, tudo bem? Pessoal, agora olha só, uma pergunta que surge de vez em quando é: o que acontece quando a pilha vai gastando? É a força eletromotriz dela que vai diminuindo? Não, na verdade não. A força eletromotriz permanece a mesma. Agora o que acontece é o quê? Conforme a pilha vai funcionando, vão acontecendo as reações químicas dentro dela para gerar energia elétrica. E aí, conforme essas reações químicas vão ocorrendo, você vai tendo resíduo dessas ligações químicas e você passa com isso a aumentar a resistência interna da pilha da bateria. Então ela vai ficando gasta, por quê? Porque vai aumentando a quantidade de perdas que ocorrem ali de tensão, então ela vai tendo cada vez menos DDP disponível para ser utilizada. Por quê mesmo? Porque a resistência interna da pilha aumenta. Então não é a força eletromotriz que diminui, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, agora uma outra informação importante que a gente tem nas pilhas é essa que está aqui, ó, 2600 mAh. O que é esse mAh? Esse Mzinho é de mili. Daí o A é de ampere e o H é de hora. Então deixa eu anotar para vocês aqui, ó, mAh. Vamos dar uma olhada aqui ó, nesse mA, miliampere. Gente, ampere é a unidade de corrente elétrica. Então aqui eu vou dizer para vocês que é intensidade da corrente elétrica. E o H é hora, ou seja, a unidade de tempo. Então eu vou anotar aqui para vocês o ΔT. Opa, então esse miliampere vezes hora é o quê? É corrente vezes tempo. E corrente vezes tempo, ou seja, miliampere vezes hora, é para a gente uma unidade de carga elétrica. A gente aprendeu lá nas aulas sobre corrente elétrica que corrente vezes tempo vai dar para a gente a quantidade de carga. Então, essa informação aqui está dizendo para a gente que essa pilha tem uma quantidade de carga de 2600 mAh, tudo bem? Então, essa informação que está aqui tem a ver para você com a quantidade que essa pilha vai durar. Então, se você comparar essa pilha com uma outra pilha que tem, por exemplo, 2200 mAh, você vai ter o quê?
pilhas de durações diferentes, tá certo? Agora vamos conversar um pouquinho sobre a associação de geradores, que é quando a gente usa mais de uma pilha num equipamento qualquer. A ideia é a seguinte, eu vou colocar para vocês uma pilha ali. A gente sabe que aquela parte saltadinha para fora é o polo positivo e o outro lado é o polo negativo. Agora eu vou pegar essa pilha e vou ligar nela mais uma e mais uma. Você percebeu que eu coloquei a pontinha saltada para fora na parte retinha da outra pilha. Então eu coloquei o quê? O positivo de uma no negativo da outra. Então olha só, pessoal, sempre que eu ligo o polo positivo de uma bateria no negativo da outra e assim por diante, eu tenho ali uma associação em série de geradores, tudo bem? Detalhe, eu vou representar para vocês essas pilhas naquela simbologia que a gente combinou que vai aparecer nos exercícios, que é o quê? É a representação da resistência interna e da força eletromotriz. Você observa o quê? Que numa situação dessa aí, a gente tem o polo positivo de uma ligado no negativo da outra, o positivo de uma ligado no negativo da outra e assim por diante. Então, a gente tem representado ali com certeza uma associação em série. Aí, pessoal, olha só, a gente tem ali o quê? A força eletromotriz de cada uma delas e a gente tem ali as resistências internas das baterias. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero trocar essas pilhas, essas baterias, enfim, esses geradores por um único gerador, que é o gerador equivalente. O que é o gerador equivalente? É aquele gerador que sozinho vai ter as mesmas características elétricas do que esses três juntos. Então, eu vou determinar ali um gerador que tenha a força eletromotriz da associação em série, eu coloquei esse Szinho de série, e a resistência interna da associação em série. Mas, olha como é fácil. É só a gente lembrar das propriedades de série e paralelo. Lembra que a gente aprendeu que em série a tensão total era a soma das tensões? Então, aqui, em série, eu posso dizer para você o quê? Que a força eletromotriz equivalente, ou seja, dessa associação, é simplesmente a força eletromotriz do primeiro, mais a do segundo, mais a do terceiro, e se tiverem outros, eu vou somando assim por diante, tudo bem? Agora, a resistência equivalente de uma associação em série. Como é que eu acho a resistência equivalente? Pessoal, é bem fácil, né? Quando eu tenho uma associação em série, a gente aprendeu que para achar a resistência equivalente, era só a gente fazer a soma das resistências. Então, eu vou fazer R1 mais R2 mais R3 e assim por diante, tudo bem? Aí, pessoal, o que acontece? Olha só, aqui a gente está vendo como achar a força eletromotriz equivalente da associação em série. Ela representa para a gente uma vantagem da gente usar vários geradores em série. A gente consegue obter o quê? Uma tensão elétrica maior. Por quê? Porque a gente está somando as forças eletromotrizes. Então, por exemplo, uma pilha comum tem ali 1,5 volts de força eletromotriz. Numa situação como essa, a gente consegue o quê? 4,5 volts de força eletromotriz, porque é 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Agora, olha só essa outra informação que a gente vai destacar aqui, ó, a resistência equivalente de uma associação em série. Esse é o preço que a gente paga, essa é a desvantagem. Por quê? Porque numa associação em série, eu vou ter ali o quê? Eu vou ter uma resistência equivalente maior, e aí como a resistência equivalente da resistência interna é maior, lembra que a resistência interna representa as perdas? Então aqui eu vou ter perdas maiores. Essa é a grande desvantagem para a gente de uma associação em série, mas ela é necessária, não tem jeito, tá bom? Agora deixa eu pegar duas pilhas e colocar elas de um jeito um pouquinho diferente para vocês. Vamos fazer o seguinte então, pessoal, olha só, eu vou colocar para vocês um gerador e vou colocar o outro ao contrário, como a gente coloca num controle remoto. Ali no controle remoto, o que a gente não está enxergando é o quê? É que o positivo de um está ligado ao negativo do outro através de um contato elétrico. E aí o que acontece é que esse lado e esse aqui estão ligados ao resto do meu circuito elétrico, tudo bem? Então a ideia é a seguinte, num controle remoto a gente também tem ali uma associação em série. Então se eu for representar para vocês os dois geradores, eu represento dessa maneira, colocando ali para vocês os polos positivo e negativo de cada um deles, lembrando que o positivo é sempre a barrinha maior e o negativo a barrinha menor, e aí eu vou ligar
o positivo de um no negativo do outro. Então eu tenho ali as duas forças eletromotrizes, as duas resistências internas, e na hora de achar o gerador equivalente, eu vou fazer da mesma maneira que antes. Vou achar ali a força eletromotriz da associação em série e vou achar a resistência interna da associação em série. E é isso que acontece então num controle remoto, né? Por exemplo, olha só, eu vou colocar para vocês ali um controle remoto, onde eu tenho as duas pilhas. Você observa que elas estão viradas para lados contrários. Por quê? Porque daí aqui a gente tem uma ligação onde o polo positivo de uma está ligado ao polo negativo da outra, tudo bem? Tanto que, se você olhar ali na etiqueta que tem no controle remoto, o que a gente vê ali na etiqueta, dentre as informações? Ele fala assim, ó, voltagem nominal, ou seja, a tensão nominal, a tensão de operação dele. Está escrito pra gente, pessoal, aqui, olha só, é 3V, ou seja, são 3 volts. Aquele DC simplesmente quer dizer que é corrente contínua, que é o tipo de corrente que essa pilha fornece, tá bom? Então, pessoal, isso significa pra gente o quê? Cada uma dessas pilhas fornece para a gente ali 1,5 volts, tudo bem? Como elas estão em série e as duas fornecem uma força eletromotriz de 1,5 volts, a gente chega nos 3 volts, que é a chamada tensão nominal de operação desse controle, tá bom? Agora vamos usar o que a gente aprendeu de associação em série de geradores para resolver um primeiro exercício. Exercício 1. O circuito a seguir representa 3 pilhas de 1,5 volts e resistência interna de 0,25 ohms cada uma, e um resistor R de resistência elétrica 1,5 ohms. Calcule o valor da corrente elétrica que percorre o circuito. Pessoal, olha só, a gente aprendeu nas aulas que envolvem gerador e resistor que para a gente calcular a corrente elétrica, a gente vai dividir a força eletromotriz pela soma da resistência externa mais a resistência interna. Só que a gente tem que estar ligado que aqui a gente vai usar sempre o valor equivalente de cada um deles, tudo bem? Então, numa situação dessa, olha só, eu tenho 3 pilhas em série e eu sei que E1 é igual a E2, que é igual a E3, e elas valem 1,5 volts, tudo bem? A força eletromotriz equivalente de uma associação em série é dada pela soma das forças eletromotrizes E1 mais E2 mais E3. Então, a força eletromotriz equivalente dessa associação vai dar para a gente o quê? 1,5 mais 1,5 mais 1,5. De cabeça, a gente tem aqui, então, nesse caso, 4,5 volts, tá bom? Então, um dos termos ali da nossa equação, a gente já sabe. Seguindo ali, a resistência equivalente externa. Ele só deu um resistor e ele deu para a gente o valor da resistência elétrica, 1,5 ohms, então a gente também já conhece. Falta só a gente encontrar agora o valor da resistência interna equivalente. Pessoal, a resistência interna da primeira pilha é igual à da segunda, que é igual à da terceira. Ele deu para a gente que vale 0,25 ohms. A gente sabe que, em série, para achar a resistência equivalente, é só a gente somar as resistências R1 mais R2 mais R3. Então, a resistência equivalente vai dar para a gente, olha só, a resistência interna de cada uma é 0,25. Então, vamos de cabeça. 0,25 mais 0,25 mais 0,25 vai dar para a gente 0,75 ohms. Então, agora a gente já sabe o último termo que faltava, que é a resistência interna equivalente. Então, vamos lá. A corrente elétrica é igual a força eletromotriz equivalente, 4,5 volts. Resistência externa vale 1,5 ohms, mais a resistência interna equivalente, que é 0,75. Com isso, a gente chega que a corrente elétrica é igual a 4,5 dividido por 1,5 mais 0,75 vai dar 2,25. E aí, se a gente dividir 4,5 por 2,25, a gente chega que a corrente é igual a 2 amperes. Essa era a resposta que a gente estava procurando, tudo bem? Agora vamos continuar, que eu quero falar com vocês de outra forma de associar geradores.
Bom, pessoal, olha só. Eu vou colocar para vocês aqui 3 pilhas. Você percebe que eu anotei já para vocês ali os polos positivo e negativo de cada uma delas e vou conectar essas pilhas dessa forma. Então, olha a diferença para o caso anterior. Nesse caso, eu estou conectando o polo positivo de todas e o polo negativo de todas. Aí eu vou dizer para vocês que eu tenho uma associação em paralelo e não mais uma associação em série, tá bom? Agora eu vou representar esses 3 geradores conectados um ao outro, mostrando ali as suas forças eletromotrizes e as suas resistências internas, tá bom? Pessoal, agora aqui a gente tem uma limitação, que eu só posso ligar em paralelo se forem geradores idênticos. Então vamos anotar isso aqui, ó, somente geradores idênticos, porque se eles não forem idênticos, o que vai acontecer é o seguinte, é que alguns deles vão gerar energia e os outros vão consumir a energia. Então, obrigatoriamente idênticos. E quando eu digo idênticos, são, por exemplo, pilhas de mesmo tamanho, pilhas da mesma marca e pilhas todas elas novinhas ou todas elas com o mesmo uso, tá certo? Eu não posso pegar uma pilha nova e uma usada, o funcionamento não vai ser adequado. Bom, agora o que eu quero fazer? Eu quero pegar todas essas pilhas e trocar elas por uma só. Eu vou achar o meu gerador equivalente. O que é o gerador equivalente mesmo? É aquele gerador que sozinho vai ter as mesmas propriedades elétricas desses 3 juntos. Então ele vai ter o quê? A força eletromotriz equivalente, no caso eu coloquei o Pzinho ali para você lembrar que é paralelo, tá bom? E a resistência interna equivalente. Vamos dar uma olhada como que a gente acha isso. Bom, pessoal, a força eletromotriz da associação em paralelo. Para a gente saber qual é a força eletromotriz, é só a gente lembrar das propriedades de associação em paralelo. Lembra que a gente já estudou que em paralelo as tensões são sempre iguais? Ou seja, da associação em paralelo é igual a do primeiro, que é igual a do segundo, que é igual a do terceiro. Daí você vai me dizer, poxa, Coelho, mas espera aí. Se eu tiver 3 pilhas de 1,5 volt em paralelo, a força eletromotriz equivalente vai ser 1,5 volt? Vai sim. Ué, então por que eu não uso uma só? Vamos entender isso bem direitinho? Olha lá. A resistência interna equivalente de uma associação em paralelo. Você lembra que eu acabei de falar para vocês que esses geradores têm que ser idênticos? Se eles têm que ser idênticos, a gente sabe que, com certeza, essa resistência interna é igual a essa, que é igual a essa. Opa, peraí. Se as resistências internas são iguais, a gente aprendeu que, em paralelo, para achar o equivalente quando eu tenho várias resistências iguais, eu só pego o valor da resistência de um deles e divido pelo número de geradores colocados em paralelo, tudo bem? E aí, quando a gente olha para essa resistência equivalente, a gente entende a vantagem de fazer uma associação em paralelo. Imagina o seguinte, ó, que eu tenho ali 3 baterias e cada uma delas tem para a gente 3 volts de força eletromotriz, tudo bem? Aí, se cada uma delas tem 3 volts, eu posso dizer para vocês o que aqui? Que a força eletromotriz equivalente dessa associação vai dar para a gente 3 volts. Agora, vamos supor que cada uma delas ali tivesse uma resistência interna de 0,6 ohms. Então, eu tenho aqui 0,6 ohms em cada uma delas de resistência interna. E aí, para calcular a resistência interna equivalente da associação em paralelo, o que eu faria? Eu pegaria o valor da resistência interna, que é 0,6, e dividiria pelo número de geradores que eu tenho, ou seja, são 3 geradores. Isso geraria para a gente uma resistência interna igual a 0,2 ohms. Então, como eu te falei agora há pouquinho, aqui está a vantagem de uma associação em paralelo. É uma situação onde eu consigo menores perdas de energia, ou seja, eu consigo aproveitar melhor essa tensão gerada. Tudo bem? Então, fechando, a vantagem de uma associação em paralelo de geradores é isso, é obter menores perdas, porque a gente consegue uma resistência interna menor, tá certo? Agora vamos dar uma olhada em mais um exercício. Exercício 2. 6 pilhas iguais, cada uma com força eletromotriz E igual a 1,5 volts e resistência interna R igual a 3 ohms, estão ligadas a um aparelho com resistência elétrica R igual a 1 ohm na forma esquematizada na figura. Nessas condições, a corrente medida pelo amperímetro A
colocado na posição indicada é igual a... Dá uma olhada ali na figura, pessoal, a gente tem então essas 6 pilhas, o amperímetro, tudo bem? E tem uma resistência elétrica R ali embaixo. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a figura ali de novo para vocês e as informações que ele deu no enunciado. A força eletromotriz de cada pilha é 1,5 volts, a resistência interna é 3 ohms e o valor da resistência externa é 1 ohm, tudo bem? Enfim, a gente tem aqui um amperímetro. Esse amperímetro ele está ligado em que parte do circuito? Olha só. Por ele vai passar ali a corrente I total do circuito. E a gente aprendeu que a corrente total I é dado para a gente pela força eletromotriz dividido pela resistência externa mais a resistência interna. Mas como a gente falou agora há pouquinho, esses valores têm que ser os valores equivalentes de força eletromotriz e de resistência interna, tá bom? Eu não falei aqui da resistência externa ser equivalente porque eu só tenho uma resistência ali, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar e vou transformar tudo isso aqui numa figura onde eu coloco para vocês ali o nosso gerador equivalente. Agora, para a gente achar essa força eletromotriz aqui e equivalente desse gerador, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou fazer um passo intermediário. Olha lá na primeira figura, o que a gente percebe? A gente tem um nó aqui, e outro nó aqui, e mais um aqui, e mais um aqui. Então, eu posso dizer para vocês o quê? Primeiro, que esses dois geradores estão em série, que esses outros dois geradores estão em série, e que esses outros dois geradores estão em série. Então, antes de seguir, eu vou fazer o quê? Cada um desses que estão em série, eu vou substituir por um só. Então, olha só, eu vou colocar para vocês mais uma figura ali, onde eu quero determinar ali, primeiro, a força eletromotriz e a resistência interna desse aqui que eu vou chamar de 1, desse aqui que eu vou chamar de 2 e desse aqui que eu vou chamar de 3. E detalhe, né, pessoal? Todos esses 3 geradores são compostos de 2 geradores em série. Então, vamos achar o seguinte, ó, a força eletromotriz dessa associação em série que eu tenho aqui primeiro. Vamos lá? A força eletromotriz da associação em série é para a gente simplesmente a soma das duas forças eletromotrizes. Então, é 1,5 volts mais 1,5 volts. Então, a gente chega que a força eletromotriz da associação em série é para a gente 3 volts. Tudo bem? Como a gente achou que é 3 volts a força eletromotriz da associação em série, eu posso dizer para vocês que o E1 aqui é igual a 3 volts, que o E2 é igual a 3 volts e que o E3 é igual a 3 volts, tudo bem? Agora, pessoal, resistência interna da associação em série. A gente aprendeu que em série a resistência interna é só somar. Então, eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou pegar os 3 ohms que eu tenho aqui de resistência interna e vou somar com os 3 ohms da pilha do lado que está em série. Com isso, a gente acha que a resistência interna da associação em série é igual a 6 ohms. Detalhe, né? Como a gente achou 6 ohms aqui para essa associação em série, isso significa para a gente o quê? Que a resistência interna dessa primeira pilha vai ser para a gente 6 ohms. A resistência interna da segunda também vai ser 6 ohms. E a resistência interna da terceira também vai ser 6 ohms. Tudo bem? Agora, olha só. Eu tenho essas 3 pilhas que claramente estão associadas em paralelo, tudo bem? Se elas estão em paralelo, para a gente achar a força eletromotriz equivalente, basta a gente achar o quê? A força eletromotriz dessa associação em paralelo. E para a gente achar a resistência interna equivalente, basta a gente achar a resistência interna dessa associação em paralelo. Então vamos lá, força eletromotriz da associação em paralelo. A gente aprendeu que em paralelo a tensão é sempre a mesma. Então a força eletromotriz da associação em paralelo vai ser 3 volts. E esse valor aqui não muda para a gente, tá bom? Por isso que eu vou dizer para vocês que ali embaixo, no nosso gerador equivalente, eu tenho o quê? Uma força eletromotriz de 3 volts. Agora, pessoal, resistência interna de uma associação em paralelo. A gente aprendeu que em paralelo a gente vai pegar o valor da resistência elétrica, que é igual para todos os geradores, e vai dividir pelo número de geradores. Então, nesse caso, olha lá,
A resistência interna da associação em paralelo, eu tenho 6 ohms para cada um deles. E como eu tenho 1, 2, 3 geradores em paralelo, eu vou dividir por 3. E aí a gente chega que a resistência interna da associação em paralelo é igual a 2 ohms, tudo bem? Então deixa eu deixar destacado para vocês aqui que a resistência interna da associação em paralelo é 2 ohms. Bom, então eu vou anotar para vocês que a resistência interna equivalente deu para a gente 2 ohms. Com esses valores, fica bem fácil a gente calcular então o valor da corrente elétrica I. A corrente vai ficar para a gente. Força eletromotriz equivalente, está aqui, 3 volts, a gente já achou. Então vamos anotar ali 3. Agora, dividido pela resistência externa, que é 1 ohm. Então a gente já sabe o valor de Rzão, vamos anotar aqui que é 1. Mais a resistência interna equivalente, que a gente sabe que é 2 ohms. Então vamos anotar aqui 2. E com isso a gente chega que a corrente elétrica é 3 dividido por 1 mais 2 é 3. 3 por 3 vai dar 1 ampere. E essa é a resposta que a gente está procurando, tudo bem? Por isso, o gabarito é a letra A, tudo bem? Pessoal, e com isso a gente encerra então mais uma aula de eletrodinâmica, tá certo? Tchau e até a próxima aula.